Em um tempo em que o céu se fundia com a terra e os limites entre o humano e o divino eram tão difusos quanto as brumas que cobriam os cumes das montanhas, surgiu um mundo onde deuses e heróis dançavam ao compasso de lendas eternas. Este é o universo da mitologia grega, um vasto e misterioso reino que nos convida a explorar as profundezas de nossas próprias almas e a questionar nossa existência. As forças, paixões e destinos que se entrelaçam neste tapete de narrativas que perduraram ao longo dos séculos, são um tema de grande interesse. Imaginemos, por um instante, o despertar das divindades no fragor do amanhecer. O brilho da luz dourada acaricia as ondas do mar Egeu, enquanto as primeiras sombras dos titãs se dissipam, dando lugar a uma era de novos deuses. Do alto do Monte Olimpo, Zeus observa com seu raio em mãos, simbolizando a autoridade e o poder supremo. A questão sobre quem são esses seres celestiais que dominam o firmamento e quais são seus desejos, medos e paixões, é um tema de constante análise. Eles se apresentam como arquétipos da condição humana, reflexos de nossas virtudes e vícios, encarnações do que significa ser mortal. Os mitos gregos nos revelam um cosmos onde a ambição dos deuses se entrelaça com as esperanças dos mortais. Nesta dança de poder e desejo, os heróis emergem, figuras que desafiam o impossível, que lutam contra monstros e enfrentam destinos trágicos. A questão sobre o que faz um homem se tornar um herói, se é a coragem, a força ou uma centelha divina que o impulsiona em direção à grandeza, é um tema de constante debate. Através de suas façanhas, os heróis nos ensinam lições atemporais sobre sacrifício, traição e amor. Em suas histórias, encontramos ecos de nossas próprias lutas e triunfos, assim como advertências sobre os perigos da arrogância e da desmedida. No coração desta mitologia, a relação entre deuses e humanos é frequentemente complexa e cheia de nuances. Os deuses, embora poderosos, são também caprichosos, guiados por emoções que transcendem a lógica. Desde a vingança de Hera até a compaixão de Atena, suas ações moldam o destino dos mortais, revelando um delicado equilíbrio entre a justiça e a injustiça. A questão sobre se um ato de benevolência ou uma simples brincadeira do destino é quando os deuses decidem intervir na vida de um herói, e se nos mostram que, em última análise, somos marionetes de forças que escapam ao nosso controle, é um tema de grande interesse. À medida que nos aprofundamos neste fascinante mundo, é essencial lembrar que as histórias da mitologia grega não são meras narrativas de fantasia. São parábolas que nos foram legadas através de gerações, ensinamentos que ressoam nas profundezas do nosso ser. A frequência com que nos encontramos na encruzilhada de escolher entre o dever e o desejo, entre o temor e a coragem, é um tema de constante reflexão. As histórias de heróis como Hércules, que superam provas inimagináveis, nos instam a refletir sobre nossas próprias batalhas diárias. São um espelho que reflete a luta humana por encontrar significado em um universo caótico. A mitologia grega também é um labirinto de moralidades, onde os limites entre o bem e o mal são frequentemente difusos. Desde a curiosidade de Pandora, que abriu a caixa que continha todos os males do mundo, até a astúcia de Odisseu, que usou seu engenho para superar obstáculos intransponíveis, cada relato nos confronta com a dualidade da natureza humana. A questão sobre se podemos realmente discernir o que é certo se os próprios deuses muitas vezes se veem presos em suas próprias contradições, é um tema de constante análise. Assim, à medida que embarcamos nesta travessia através das lendas da antiga Grécia, nos encontramos em um cenário onde o sagrado e o profano coexistem em uma dança eterna. As histórias que estão por vir não apenas nos entreterão, mas também nos convidarão a explorar os recantos mais sombrios de nossa existência, e a questionar o lugar que ocupamos neste vasto universo. Cada capítulo será um portal para o desconhecido, um lembrete de que, no final, todos somos parte de um mesmo relato. O amanhecer dos deuses e heróis nos convida a abrir os olhos para um mundo onde a magia e a realidade se entrelaçam, onde cada sussurro do vento e cada reflexo na água carregam consigo a sabedoria de tempos imemoriais. A questão sobre se estamos prontos para ouvir é um tema de grande interesse. A mitologia grega não é apenas um eco do passado, mas uma bússola que guia nosso presente.
Acompanhe-nos nesta odisseia de descoberta, e deixemos que as histórias de outrora iluminem nosso caminho para o futuro. Você está gostando do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Nas profundezas do tempo, antes que o mundo conhecesse a luz do Olimpo, havia um reino de sombras e titãs. Era uma época em que a terra temia o céu, e os deuses estavam sujeitos à tirania de Cronos, o mais poderoso dos titãs. Este rei do tempo, temeroso de que seus próprios filhos o despojassem de seu trono, tomou uma decisão cruel: devorar cada um deles ao nascer. Mas, no eco dessa escuridão, uma centelha de esperança estava prestes a acender-se. Quando Reia, sua esposa e deusa da fertilidade, deu à luz seu primeiro filho, Hestia sentiu-se presa entre a lealdade ao marido e o amor pela sua descendência. A cada grito de um novo bebê, o coração de Reia se despedaçava. A questão sobre como poderia permitir que sua prole se tornasse alimento de um monstro é um tema de constante análise. Assim, após o nascimento de seu último filho, Zeus tomou uma decisão audaciosa: esconder a criança no Monte Ida, em Creta, um lugar sagrado e cheio de mistério. O destino que aguardaria essa criança, o último de uma linhagem que poderia libertar os deuses, é um tema de grande interesse. Zeus foi confiado à proteção da Mãe Natureza, alimentado com o leite da cabra Amalteia, e cuidado pelas ninfas da montanha. Em seu refúgio, o pequeno deus cresceu, cercado pela beleza selvagem de seu entorno. A cada dia que passava, o fogo de seu destino ardia mais intensamente em seu interior. A questão sobre se o universo já sabia o que essa criança estava destinada a ser é um tema de constante debate. Enquanto isso, no escuro palácio de Cronos, a tragédia continuava. A deusa Reia, incapaz de suportar o peso de sua dor, elaborou um plano. Quando Zeus atingiu a idade suficiente para enfrentar seu destino, enviou sua mãe à corte de Cronos com um engano. Em vez da criança, ofereceu-lhe uma pedra envolta em panos, um truque que o titã, cego por sua própria avareza, engoliu sem hesitar. A questão sobre se esse simples engano poderia ser o primeiro passo em direção à libertação dos deuses é um tema de grande interesse. Ao chegar à idade adulta, Zeus se transformou em um jovem de extraordinária força e carisma. Com o apoio das ninfas e a ajuda de sua mãe, preparou-se para seu desafio inevitável: enfrentar Cronos e libertar seus irmãos, aprisionados na escuridão do estômago titanesco. A forma como um único deus, ainda jovem e inexperiente, poderia desafiar a força do tempo em si, é um tema de constante estudo. Zeus, armado com um elixir mágico entregue por Metis, a deusa da sabedoria, dirigiu-se à fortaleza de seu pai. A cada passo que dava, o eco de sua determinação ressoava no ar. Uma vez no cume da montanha, diante da presença de Cronos, sua voz retumbou como um trovão: Pai, chegou o momento de que os céus sejam reclamados por aqueles que tu oprimiste. Cronos, surpreso, olhou para seu filho com desprezo. No entanto, não podia subestimar o poder que emanava dele, um poder que prometia restaurar o equilíbrio em um mundo que havia sido mergulhado na escuridão. Então, Zeus desatou o elixir, forçando Cronos a vomitar seus irmãos, Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. A questão sobre que poder oculto havia no pequeno deus que pôde libertar seus irmãos do abismo do esquecimento é um tema de grande interesse. A união dos deuses resplandeceu como um novo amanhecer. Juntos, decidiram se rebelar contra a tirania de Cronos e os titãs. A luta que se desenrolou foi titânica, um conflito que teria um forte impacto através dos tempos. Com raios em suas mãos, Zeus, o deus do céu, tornou-se o líder de uma nova era, desencadeando uma tempestade de fúria e poder. A questão sobre se a esperança de um novo mundo se forjava em meio ao caos é um tema de constante análise. A batalha se prolongou por anos, um confronto épico que levou os deuses e titãs aos seus limites. Mas, no final, a astúcia e a unidade de Zeus e seus irmãos prevaleceram. Com um golpe certeiro, Zeus derrubou Cronos, e os titãs foram encarcerados no Tártaro, um lugar de condenação eterna. A forma como um ser tão jovem pôde ter trazido tal mudança ao cosmos é um tema de constante estudo. Com a vitória assegurada, Zeus ascendeu ao trono do Olimpo,
onde se tornou o rei dos deuses. De seu lugar nas alturas, olhou para seu reino recém-conquistado, um lugar onde a luz e a vida floresceriam novamente. A história de seu nascimento e ascensão se tornou uma lenda, um relato que teria um forte impacto nos corações de mortais e deuses por igual. A questão sobre se das sombras mais profundas pode surgir a luz mais brilhante é um tema de constante reflexão. Assim, o menino oculto no Monte Ida se transformou no Deus Supremo, o símbolo de esperança e renovação. A história do nascimento de Zeus nos lembra que no ciclo da vida, sempre há lugar para a redenção, e que mesmo os destinos mais sombrios podem ser transformados pelo poder da coragem e da união. Os outros segredos que aguardam nas páginas da mitologia esperando para serem revelados, são um tema de grande interesse. Na vastidão do cosmos, onde as estrelas cintilam como espelhos da divindade, um titã se levantou em rebelião. Prometeu, o astuto e corajoso filho de Jápeto, não foi apenas conhecido por sua grandeza física, mas por seu espírito inquebrantável. Em tempos em que a humanidade ainda vagava na escuridão, desprovida da luz do conhecimento e do calor do fogo, o Titã decidiu mudar o destino dos mortais. A questão sobre até onde um ser pode ir para desafiar os deuses, é um tema de constante análise. A história começa nas alturas do Monte Olimpo, onde Zeus, o rei dos deuses, observava com desdém a fragilidade da humanidade. Os homens, carentes de fogo, viviam na miséria, temerosos da noite e das bestas que a habitavam. Mas Prometeu, com seu coração repleto de compaixão, não podia suportar o sofrimento de suas criaturas. Em sua mente brilhava uma ideia audaciosa, uma centelha de rebelião que o levou a roubar o fogo sagrado dos deuses, um símbolo de conhecimento e poder. A questão sobre se os homens não mereciam uma oportunidade para brilhar, para serem mais do que sombras na terra, é um tema de grande interesse. Com astúcia e coragem, Prometeu desceu ao mundo dos mortais, ocultando o fogo em um talo de cana. O brilho da chama se tornou seu aliado, e ao chegar à terra, o Titã o ofereceu à humanidade. Quão glorioso foi o momento em que as chamas dançaram nas mãos dos homens! A luz iluminou seus rostos, e com ela veio o conhecimento, a capacidade de cozinhar, de forjar ferramentas, de criar e sonhar. Era um presente que prometia transformar suas vidas, um ato de amor que, no entanto, desencadearia a ira de Zeus. O rei do Olimpo, ao saber da traição, sentiu-se ferido em seu orgulho. A questão sobre como um titã, um ser criado por sua própria mão, pôde ousar desafiar sua autoridade é um tema de constante debate. Zeus, com seu raio em mãos, decidiu que a justiça deveria ser feita, e a vingança, um dever. Em sua fúria, idealizou um castigo que seria lembrado pelas gerações futuras. Prometeu foi aprisionado e levado às desoladas montanhas do Cáucaso, onde uma águia voraz o esperava. A cada dia a ave descia do céu para devorar seu fígado, que se regenerava durante a noite, em um ciclo eterno de sofrimento. A tortura do Titã era uma representação cruel da justiça divina, um lembrete de que desafiar os deuses poderia resultar em um castigo inimaginável. A questão sobre se não era melhor sofrer pela liberdade dos homens do que viver na complacência da obediência, é um tema de constante reflexão. Enquanto seu corpo era dilacerado, o espírito de Prometeu continuava desafiando Zeus. O Titã não se arrependia de seu ato, pois sabia que havia trazido a luz ao mundo. A cada grito de dor, sua determinação se fortalecia. A questão sobre se a luta pelo que é justo não é a essência da humanidade, é um tema de grande interesse. No coração de cada homem que abraçava o fogo, pulsava um fragmento da alma de Prometeu, seu sacrifício se tornando a centelha da civilização. No entanto, a história de Prometeu não é apenas a tragédia de um titã, mas também um profundo eco da relação entre os deuses e os mortais. A questão sobre se o conhecimento é um presente divino que deve ser compartilhado, ou um poder que deve ser restringido, é um tema de constante análise. À medida que os séculos passaram, a figura de Prometeu se tornou um símbolo de resistência, um ícone que inspirou gerações de pensadores e artistas. Sua história teve um forte impacto nas palavras de filósofos e poetas, que viram nele um reflexo da luta eterna entre o indivíduo e a autoridade.
A questão sobre que lições podem ser aprendidas da ira desmedida de Zeus e seu desejo de controle é um tema de grande interesse. A história de Prometeu nos convida a questionar a natureza do poder e da moralidade. A questão sobre se a vida é digna de ser vivida sem o fogo que representa o conhecimento e a liberdade é um tema de constante reflexão. Os ecos de seu sacrifício ainda ressoam na humanidade, lembrando-nos de que o verdadeiro valor reside na audácia de desafiar as limitações impostas, na busca incansável pela verdade. Assim, a tragédia de Prometeu se torna um relato atemporal, um aviso e um ânimo. Em sua dor, encontramos a esperança de um futuro onde o fogo do conhecimento nunca se apague, onde a luta pelo justo continue iluminando nossos caminhos. Prometeu, o titã que desencadeou a centelha da humanidade, nos ensina que, embora o preço do desafio possa ser alto, o dever de acender a chama da liberdade é um caminho que vale a pena percorrer. No final, sua história não é apenas uma tragédia, mas a celebração de um espírito indomável, que continua ardendo em cada um de nós. Em um tempo onde os deuses e os mortais dançavam em uma frágil harmonia, o amor surgiu como uma força poderosa e muitas vezes, incontrolável. No coração desta antiga história, encontramos Orfeu, filho de Apolo e Calíope, o mais talentoso dos poetas e músicos. Sua lira podia fazer com que até mesmo as pedras se movessem e que as árvores se inclinassem para sua melodia. A questão sobre o que é a arte sem um amor que a inspire e o que é uma canção sem um coração que a ouça é um tema de constante análise. Seu amor por Eurídice, uma bela ninfa das florestas, era um canto em si mesmo. Os dois se encontravam em um mundo onde o tempo parecia parar, onde as sombras da floresta se iluminavam com a luz de sua devoção. A questão sobre se o amor não é uma das experiências mais puras da existência humana é um tema de grande interesse. Em sua união, conseguiram transcender as limitações do físico, mergulhando em um oceano de emoções que tinha um forte impacto além do tangível. No entanto, o destino, muitas vezes caprichoso e cruel, não tardou a se interpor em seu caminho. Um dia, enquanto Eurídice dançava entre as flores, uma serpente, símbolo da morte e da traição, a picou. A vida se esvaiu de seu corpo, deixando Orfeu mergulhado em um abismo de dor e desespero. A forma como um coração pode continuar a bater na sombra de uma perda tão devastadora, é um tema de constante reflexão. O mundo de Orfeu tornou-se cinza, e sua música, antes cheia de alegria, agora era um eco de sua tristeza. Impulsionado por um amor que desafiava até mesmo os deuses, Orfeu decidiu descer ao submundo. Com sua lira em mãos, dirigiu-se às portas do Hades, onde reinava o temido deus da morte. A questão sobre se alguém poderia ter imaginado que o amor poderia ser uma força tão poderosa, a ponto de desafiar a própria morte, é um tema de constante debate. Em sua travessia, os espíritos dos mortos paravam para ouvir a serenata de Orfeu, encantados pela doçura de suas notas. Suas canções atravessavam as sombras e faziam tremer até o frio coração de Caronte, o barqueiro do Hades. Ao chegar diante do trono de Hades e Perséfone, Orfeu suplicou pelo retorno de Eurídice. Suas palavras, impregnadas de amor e melancolia, ressoaram nas câmaras do submundo. Hades, surpreso pela ardente devoção do mortal, atendeu ao seu pedido, mas com uma condição: Orfeu deveria guiar Eurídice de volta à superfície sem olhar para trás. A questão sobre se um amor tão profundo poderia resistir à tentação de um olhar, de uma última confirmação de que sua amada estava realmente ali, é um tema de grande interesse. Eurídice emergiu, sua presença como um sussurro de esperança na escuridão. Orfeu, com o coração batendo ao ritmo de uma nova melodia, começou a caminhar em direção à luz. Cada passo era uma oração silenciosa, um pacto entre a vida e a morte. A forma como um amante poderia resistir à necessidade de ver sua amada mais uma vez, de confirmar que seu amor não era apenas um sonho, é um tema de constante análise. A ansiedade o consumia, e a linha entre fé e dúvida se desfazia. À medida que se aproximavam da saída do submundo, a tentação se tornou um grilhão. Orfeu, incapaz de resistir mais, virou-se, buscando o rosto de Eurídice. Nesse instante, a magia se quebrou.
Em um lampejo de luz, Eurídice foi devolvida à escuridão, a um reino onde o amor é apenas um eco do que foi. O grito de Orfeu ressoou no submundo, uma mistura de dor e desespero que atravessou as almas dos mortos. A questão sobre se um amor tão profundo pode realmente ser punido pela dúvida é um tema de constante debate. Desolado, Orfeu retornou ao mundo dos vivos. Sua música, antes vibrante e cheia de vida, tornou-se um lamento. Vagou pelas florestas tocando sua lira com uma tristeza infinita, cada nota um lembrete da perda que o consumia. As bestas selvagens se aproximavam dele, atraídas por sua dor, e as árvores choravam sua ausência. O amor, em sua forma mais pura, havia sido derrotado pela fragilidade humana. Assim, a história de Orfeu e Eurídice se tornou uma lenda, um testemunho de que o amor verdadeiro é ao mesmo tempo um refúgio e um risco. O poder de sua união atravessou gerações, inspirando poetas e músicos que buscariam contar sua história uma e outra vez. As lições que nos deixa este relato são um tema de constante reflexão. Talvez nos lembre que o amor, embora poderoso, pode ser tão efêmero quanto a própria vida. A questão sobre se o amor é suficiente para desafiar a morte, ou se é um caminho para a desesperança permanece em aberto. Na penumbra da história, a música de Orfeu continua a soar, um eco eterno do que foi, ressoando nos corações que ainda acreditam no poder do amor. Em um tempo em que os deuses caminhavam entre mortais e as façanhas dos heróis eram contadas à luz das chamas, erguia-se a figura de Ulisses, rei de Ítaca. Seu nome, sussurrado pelos ventos do mar Egeu, tinha um forte impacto em cada canto da antiga Grécia. A questão sobre o que faz um homem se tornar uma lenda, se é sua coragem, sua astúcia ou seu inabalável desejo de voltar para casa, é um tema de constante análise. A história de Ulisses começa no momento em que a Guerra de Troia, um conflito que durou 10 anos, chega ao fim. O herói, após ter idealizado o astuto plano do cavalo de madeira, se encontra cercado de glória, mas seu coração anseia pela paz do lar, pelo calor de sua esposa Penélope e pelo abraço de seu filho Telêmaco. No entanto, o destino, caprichoso e cruel, não lhe reservou um retorno simples. Ao zarpar das costas de Troia, Ulisses enfrenta um mundo repleto de desafios inimagináveis. Em sua jornada, a ira dos deuses paira sobre ele. Poseidon, o deus do mar, o persegue com fúria, incapaz de perdoar o engano que o privou da vitória na guerra. A forma como um homem diante da cólera divina conseguiu encontrar o caminho de volta é um tema de grande interesse. Sua primeira parada é a Ilha dos Cíclopes, onde se depara com Polifemo, um monstro de um olho só. Com astúcia, Ulisses consegue enganá-lo, apresentando-se como ninguém. Quando o gigante pergunta seu nome, Ulisses responde com astúcia, e assim, quando o herói o fere e escapa, Polifemo clama por ajuda, gritando que ninguém lhe fez mal. A questão sobre se um homem pode realmente escapar de seu destino apenas com engenho, é um tema de constante debate. Continuando sua travessia, Ulisses e sua tripulação chegam à ilha de Circe, onde a feiticeira transforma seus homens em porcos. Mais uma vez, Ulisses, armado com sua astúcia e a ajuda do deus Hermes, consegue libertar seus homens. Mas, assim como em cada desafio anterior, a vitória vem a um preço. Ulisses fica com Circe, preso em um labirinto de prazeres e promessas. A pergunta sobre quanto um homem está disposto a sacrificar pelo desejo de voltar para casa persiste. Em seguida, a viagem o leva ao inframundo, onde se encontra com as almas dos mortos. É aqui, neste reino sombrio, onde Ulisses enfrenta a realidade de sua própria mortalidade e o peso das decisões que tomou. As lições que podem nos oferecer aqueles que cruzaram o limiar da vida são um tema de constante reflexão. O sábio Tiresias lhe revela que sua jornada não terminou e que ainda deve enfrentar provas e adversidades em seu caminho de volta. A cada passo que dá, Ulisses se torna um homem mais sábio, mais consciente das fragilidades da vida e da importância da lealdade e da família. Os anos passam, e Ulisses continua enfrentando desafios, desde as sedutoras sereias que tentam desviá-lo de seu rumo, até a feroz criatura Escila e a voraz Caríbides, que ameaçam sua vida e a de sua tripulação. A questão sobre se é a lealdade e o amor que o impulsionam a seguir em frente, ou se é seu próprio desejo de redenção que o guia é um tema de constante análise.
Através de cada prova, Ulisses não apenas luta contra monstros e deuses, mas também contra seus próprios medos e dúvidas. Finalmente, após anos de sofrimento e errância, Ulisses alcança a tão desejada Ítaca. Mas, ao retornar, encontra seu lar invadido por pretendentes que buscam desposar sua esposa. Neste ponto, a história toma um giro decisivo. A astúcia que ele havia utilizado para navegar por mares tempestuosos se torna sua arma mais poderosa. A questão sobre o que realmente significa ser um herói, se é uma questão de força física ou se é a inteligência que verdadeiramente define um homem, é um tema de grande interesse. Desafiando os pretendentes em um concurso de tiro, Ulisses demonstra não apenas sua destreza, mas também seu direito de reivindicar o que é seu. A batalha que se segue é feroz e impiedosa. Cada golpe de sua espada é um grito de justiça, um eco de seu sofrimento e uma reivindicação de seu lar. No final, o rei de Ítaca não apenas recupera seu lar, mas também se reencontra com a fé e o amor de Penélope, que apesar dos anos de incerteza, nunca deixou de esperar seu retorno. Assim, a Odisseia de Ulisses não é apenas uma jornada física através de mares e terras estranhas, mas também uma jornada interna, em direção ao entendimento de si mesmo, do que realmente significa o lar e do sacrifício por aqueles que amamos. Nesta epopeia, o herói não apenas enfrenta deuses e monstros, mas também sua própria humanidade, e ao final, quando a poeira da batalha assenta, e as ondas do mar retornam à sua calma, a pergunta sobre se a verdadeira jornada é aquela que nos leva para casa ou a que nos transforma no caminho persiste. Você está gostando do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Em um tempo antigo, onde os deuses caminhavam entre os mortais e a glória se forjava no campo de batalha, ergueu-se uma história que teria um forte impacto através dos séculos: a Guerra de Troia. Este conflito épico não foi apenas uma luta entre homens, mas um cenário onde as divindades intervieram, moldando o destino de heróis e nações. Os segredos que se escondem atrás das muralhas de Troia e o poder que os desejos e as rixas divinas têm para desencadear uma guerra são um tema de constante estudo. A faísca que acendeu o fogo da contenda reside no amor e no orgulho. A bela Helena, esposa do rei Menelau de Esparta, foi o objeto de desejo de Paris, príncipe de Troia. A história de seu rapto, ou talvez sua fuga, é contada com fervor e melancolia. A questão de como um simples amor pôde arrastar o mundo a um conflito tão devastador, é um tema de grande interesse. O julgamento de Paris, onde ele foi convidado a escolher entre 3 deusas, Hera, Atena e Afrodite, foi o ponto sem retorno. Cada uma prometeu um presente que poderia mudar sua vida, e foi a promessa da beleza de Afrodite que selou seu destino, transformando Helena no catalisador da guerra. Os gregos, ofendidos e humilhados pela perda de Helena, formaram uma formidável coalizão sob o comando do astuto rei Agamemnon. Mensageiros foram enviados a cada canto da Hélade, convocando os maiores heróis: Aquiles, o guerreiro invulnerável; Odisseu, o engenhoso rei de Ítaca; e muitos outros, cada um com seu próprio legado e seu próprio destino entrelaçado na trama do conflito. As motivações que os levaram a deixar seus lares e enfrentar um destino incerto, seja pela glória, honra ou busca de vingança, são um tema de constante análise. As tropas gregas se reuniram nas costas de Troia, e à medida que os barcos se alinhavam na praia, o ar se impregnava de uma atmosfera de antecipação e presságio. A guerra, com sua sinfonia de aço e sangue, começou. Desde o primeiro dia, a luta foi feroz. Heróis enfrentaram heróis, e a terra tremeu sob o peso de suas façanhas. Aquiles, o maior de todos, brilhou com um esplendor que rivalizava com o próprio sol, enquanto Heitor, o príncipe troiano, defendia sua cidade com uma coragem que desafiava os deuses. A batalha era uma dança mortal, um jogo estratégico onde cada movimento poderia mudar o rumo do conflito. As flechas voavam como aves de rapina, e as espadas colidiam com o eco de antigas maldições.
A questão de quem realmente controlava o destino da guerra, se eram os homens no campo de batalha ou os deuses, que de seus altos tronos observavam, jogavam e manipulavam cada evento com capricho, é um tema de constante debate. Nesse cenário, a ira dos deuses se desatou. A deusa Hera, ressentida pela escolha de Paris, e Atena, que buscava vingança pela ofensa ao seu honor, se alinharam com os gregos, enquanto Afrodite apoiava os troianos. A guerra se tornou um campo de batalha não apenas físico, mas espiritual, onde cada vitória e derrota ressoava com o sussurro das divindades. A questão sobre se o destino dos mortais é verdadeiramente livre, ou se estão condenados a seguir os caprichos de seres imortais, é um tema de constante reflexão. Um dos momentos mais icônicos da guerra foi o cerco da cidade de Troia, que se estendeu ao longo de 10 anos. Apesar das vitórias e derrotas, a cidade continuava de pé, suas muralhas desafiando os gregos. A astúcia de Odisseu brilhou nesse tempo, levando os gregos a idealizar um plano que mudaria o rumo da história: o famoso cavalo de Troia. A questão sobre se um engano tão simples poderia realmente levar à queda de uma cidade tão gloriosa é um tema de grande interesse. Na noite em que o cavalo foi introduzido na cidade, o silêncio era ensurdecedor. Os troianos, embriagados pela vitória e celebração, não viram o desastre que se aproximava. Quando os guerreiros gregos emergiram do ventre do cavalo, a cidade estava desprotegida, vulnerável à traição. A glória de Troia se desfez em um mar de chamas e lamentos. A forma como uma cidade tão poderosa pôde cair em tal armadilha é um tema de constante análise. O orgulho e a arrogância haviam cegado seus habitantes, deixando-os à mercê do engenho humano. Assim a Guerra de Troia se tornou uma lenda, um eco da luta entre o amor e a ambição, a glória e a destruição. Os heróis caíram, as cidades arderam, mas as histórias perduraram, gravadas na memória coletiva da humanidade. As lições que nos deixam esses relatos, e se o amor e a guerra são duas faces da mesma moeda, sempre dispostos a se confrontar em um mundo onde a divindade e o mortal se entrelaçam, são um tema de constante reflexão. E assim, com a fumaça da batalha se dissipando, e o choro dos caídos ressoando no ar, a Guerra de Troia se fechou como um capítulo doloroso, mas essencial, no livro da mitologia grega, lembrando-nos que em cada herói, em cada traição, em cada ato de amor, está a essência mesma da condição humana. Em uma época em que os deuses se misturavam entre os mortais, um evento crucial se gestava na distante Troia, um reino resplandecente na costa da Ásia Menor. A história que hoje exploramos começa em meio a uma celebração deslumbrante, um banquete em honra ao nascimento de Eris, a deusa da discórdia. A forma como um acontecimento tão festivo pôde dar início às chamas da guerra é um tema de constante análise. A resposta reside no julgamento de um homem, um príncipe troiano chamado Paris, cuja decisão marcaria o destino de cidades e heróis por igual. A lenda nos apresenta Paris, um jovem bonito, conhecido por sua bravura e graça. No entanto, sua vida mudou drasticamente quando Eris, ofendida por não ter sido convidada para a festa, lançou uma maçã dourada no meio dos banquetes que dizia: "Para a mais bela." 3 deusas se levantaram para reivindicar esse título: Hera, deusa do casamento; Atena, deusa da sabedoria; e Afrodite, deusa do amor e da beleza. A questão sobre se alguém poderia resistir ao poder da beleza e da sedução é um tema de grande interesse. As deusas, furiosas pela provocação de Eris, decidiram que Paris seria o encarregado de decidir quem merecia a maçã. Assim, o encontraram nos campos de Troia, onde estava cuidando de seus rebanhos, alheio aos tumultuosos céus que se aproximavam de seu futuro. Quando as 3 divindades se apresentaram a ele, cada uma ofereceu a Paris um presente irresistível, um incentivo para que sua escolha favorecesse uma delas. Hera prometeu-lhe poder e riqueza, Atena, a vitória na guerra, e Afrodite, o amor da mulher mais bela do mundo, Helena de Esparta. A questão sobre o que faria um mortal diante de tais tentações, e se poderia resistir à promessa de um amor que desencadearia tempestades, é um tema de constante debate. Paris, encantado pela beleza de Afrodite e pela visão de Helena,
tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Sem hesitar, entregou a maçã à deusa do amor, selando assim seu destino e o de sua cidade natal. A escolha de Paris ressoou como um eco nas montanhas e vales da Grécia, liberando forças que não podiam ser controladas. Enquanto o príncipe contemplava sua escolha, talvez se perguntasse se realmente compreendia as consequências de sua decisão. A questão sobre se sabia que seu amor por Helena desencadearia a ira dos deuses e provocaria a guerra mais devastadora que o mundo já havia visto é um tema de constante análise. Apenas algumas semanas após esse evento, Helena, que já estava casada com Menelau, rei de Esparta, foi sequestrada por Paris e levada a Troia. Este ato, que poderia ser considerado um simples romance, tornou-se a faísca que acendeu um grande incêndio. Menelau, ferido em seu orgulho, clamou por vingança e convocou os maiores heróis da Grécia para recuperar sua esposa e restaurar sua honra. Aqueles homens, entre eles Agamenon, Aquiles e Odisseu, uniram-se sob a bandeira da justiça, mas a questão sobre o que é a justiça quando os deuses brincam com os destinos humanos é um tema de grande interesse. Assim se desencadeou a Guerra de Troia, um conflito que se prolongaria por 10 anos e consumiria heróis e reis por igual. Cada batalha, cada estratégia, cada sacrifício estava impregnado da ira divina e da vingança dos homens. As muralhas de Troia, que pareciam inquebráveis, tornaram-se o cenário de um drama trágico onde o destino dos mortais estava nas mãos dos caprichosos deuses. Os ecos das batalhas ressoavam nos corações daqueles que lutavam. A questão sobre se o amor de Paris por Helena foi um ato de bravura ou uma loucura insensata é um tema de constante debate. A história nos mostra que o desejo pode ser tanto uma ponte quanto uma armadilha. O amor, que deveria unir, transformou-se em um catalisador de destruição. Os heróis se erguiam e caíam na areia, seus nomes gravados para a eternidade, mas com o tempo, o eco de suas façanhas se desvanecia, enquanto os deuses riam de seus templos, indiferentes ao sofrimento humano. Ao final desta saga, quando as cinzas de Troia cobriram a terra, a pergunta sobre se valeu a pena persiste. Paris, o jovem príncipe que buscou o amor, tornou-se um símbolo da fragilidade dos desejos humanos diante das forças do destino. A história do julgamento de Paris não é simplesmente um relato da escolha entre deusas, é um lembrete de que às vezes, as decisões tomadas em um instante podem ter repercussões que transcendem o tempo. A beleza e o amor, em sua forma mais pura, podem ser tanto um presente quanto uma maldição, e o julgamento de um único homem tornou-se o prelúdio da queda de uma civilização. Assim conclui a história do julgamento de Paris, uma lição da mitologia grega, que tem um forte impacto através dos séculos, lembrando-nos que no cruzamento de caminhos entre o desejo e a responsabilidade, sempre há um preço a pagar. Nas profundezas da mitologia grega, onde os deuses brincam de ser humanos e os mortais desafiam o divino, surge a figura de Hércules, um herói cuja vida é marcada pela luta e pela redenção. A questão sobre o que realmente define um herói, se é sua força descomunal, sua valentia indomável ou a luta interna que enfrenta em busca de seu lugar no mundo, é um tema de constante análise. A história de Hércules é um relato de desafios que transcendem a mera existência, uma jornada que explora a essência do sacrifício e da honra. Hércules, conhecido em seu tempo como Heracles, nasceu da união proibida entre Zeus e Alquimena, uma mortal. Desde o momento de sua concepção, seu destino foi selado. A deusa Hera, ciumenta da infidelidade de seu esposo, lançou uma sombra sobre a vida do infante, enviando serpentes para acabar com sua vida. No entanto, o pequeno Hércules, mesmo em seu berço, demonstrou ser um prodígio, estrangulando as serpentes com seus diminutos mas poderosos braços. A questão sobre se essa força seria suficiente para enfrentar os desafios que o aguardavam é um tema de grande interesse. Com o tempo, Hércules cresceu e se tornou um guerreiro formidável, mas sua vida deu uma guinada sombria quando, em um ataque de loucura enviado por Hera, matou sua esposa e filhos. Este ato atroz o mergulhou em um profundo remorso e um abismo de desespero. Em busca de redenção, ele se dirigiu ao oráculo de Delfos, onde recebeu a ordem de servir ao rei Euristeu de Micenas, que lhe impôs 12 provas quase impossíveis.
O preço que Hércules estava disposto a pagar por sua redenção é um tema de constante reflexão. A primeira dessas provas o levou a enfrentar o leão de Nemeia, uma criatura de pele impenetrável. Com astúcia e força, Hércules adentrou a caverna do monstro. Após uma feroz luta, conseguiu estrangular o leão com suas próprias mãos. Com a pele do leão como armadura, ele se tornou um símbolo de valentia. A questão sobre se a vitória sobre uma besta o liberaria do peso de sua culpa permanece em aberto. A segunda tarefa o levou a Lerna, onde deveria derrotar a Hidra, um monstro com múltiplas cabeças que se regeneravam ao serem cortadas. Cada golpe que desferia parecia apenas torná-la mais forte. No entanto, Hércules não desistiu. Com a ajuda de seu amigo Iolaus, queimou as cabeças cortadas antes que pudessem voltar a crescer. Nesta prova, ele aprendeu que a verdadeira vitória muitas vezes requer colaboração e astúcia. A questão sobre se a força física é a única ferramenta no caminho do herói é um tema de constante debate. A terceira prova exigiu que ele capturasse a serva de Serínia, um animal sagrado que escapava de seu alcance. Hércules perseguiu a criatura durante um ano inteiro, mostrando uma paciência e determinação incomuns. Finalmente, conseguiu capturá-la sem causar dano, demonstrando que a verdadeira força também reside na compaixão. A questão sobre se um herói pode ser também um protetor da vida é um tema de grande interesse. À medida que avançava em suas provas, ele enfrentou desafios cada vez mais perigosos. Em seu quarto desafio, foi ordenado a capturar o javali de Erimanto, uma besta feroz que havia devastado a região. Com astúcia e valentia, Hércules conseguiu aprisioná-lo e levá-lo diante de Euristeu. Em sua quinta tarefa, ele adentrou os estábulos de Augeas, onde deveria limpar uma imensa acumulação de esterco em um único dia. A forma como um herói poderia enfrentar uma tarefa tão humilhante é um tema de constante análise. Mas, com o engenho, desviou 2 rios para limpar os estábulos, demonstrando que a inteligência pode superar até mesmo os desafios mais sujos. A próxima prova o levou a enfrentar as aves do estínfalo, aves de aço com penas afiadas. Hércules, armado com um par de castanholas que Atena lhe concedeu, fez com que as aves se elevassem e, com seu arco, as abateu uma a uma. Neste instante, o herói não apenas lutava contra criaturas, mas também estava forjando seu próprio destino, um destino cheio de glória e redenção. Em sua 7ª tarefa, ele deveria descer ao inframundo e trazer de volta o cão de 3 cabeças, Cérbero. Esta viagem ao reino de Hades não apenas o confrontou com a morte, mas também o levou a confrontar seus próprios medos e culpas. Ao retornar com Cérbero, ele não apenas cumpriu seu dever, mas também deixou uma marca indelével no inframundo, mostrando que até mesmo os heróis podem caminhar entre sombras. As provas seguintes o levaram a confrontos que pareciam mais mitos do que realidades: o touro de Creta, as belas e mortais éguas de Diomedes e as cintas da rainha Hipólita. Cada um desses desafios não apenas testou sua força física, mas também seu caráter e determinação. A questão sobre se o verdadeiro heroísmo é simplesmente vencer os inimigos, ou se também é sobre superar as dificuldades de si mesmo, é um tema de constante debate. Finalmente, a última prova, a mais desafiadora de todas, foi trazer as maçãs de ouro do Jardim das Hespérides. Este fruto guardado por um dragão, simbolizava a imortalidade e a sabedoria. Hércules, com astúcia e valentia, conseguiu obter as maçãs, reafirmando sua posição como um dos maiores heróis da mitologia. Ao completar as 12 provas, Hércules não apenas enfrentou monstros e desafios, mas também percorreu um caminho de autodescobrimento e redenção. Em sua busca pela glória, aprendeu que o verdadeiro valor reside em enfrentar os próprios demônios, e que às vezes, a maior vitória é a paz interior. Assim o herói se erguia, não apenas como um guerreiro de força sobre-humana, mas como um símbolo eterno da luta entre o bem e o mal, entre a culpa e a redenção. A questão sobre se isso é, talvez, o que realmente significa ser um herói, é um tema de constante análise. No coração da lendária Creta, onde as ondas do mar Egeu beijam as costas douradas,
ergue-se um palácio que não é apenas um refúgio de reis, mas também o guardião de um segredo obscuro. Este é o lar de Minos, o rei que, desafiando os deuses, havia encerrado em um labirinto aterrador uma criatura de pesadelo, o Minotauro, uma besta metade homem, metade touro. As circunstâncias que levaram tal monstruosidade a se tornar o símbolo do sofrimento e da escuridão na ilha são um tema de grande interesse. A história começa com o inabalável desejo de Minos de demonstrar sua autoridade divina. Após receber um magnífico touro de Poseidon, o rei, em um acesso de arrogância, decidiu não sacrificá-lo. Em vingança, o deus fez com que sua esposa Pasífae se apaixonasse pelo touro, dando origem ao monstruoso Minotauro. Este ser, que devorava homens, foi encerrado em um labirinto projetado pelo engenhoso arquiteto Dédalo, um labirinto que desorientava qualquer intruso, como um eco do caos que reinava na alma do rei. No entanto, o destino de Creta não estava selado para sempre. Em Atenas, as notícias do monstro chegaram como um vento gelado, trazendo consigo a desesperança. Os atenienses, obrigados a enviar tributos ao Minotauro, estavam condenados a enviar seus jovens como sacrifícios. A questão sobre qual valor tem a vida à sombra de tal terror é um tema de constante reflexão. Foi então que apareceu Teseu, um jovem príncipe de grande bravura e nobreza. Com um coração ardente e a determinação de libertar seu povo, ofereceu-se como um dos tributos, decidido a enfrentar o Minotauro em seu próprio terreno. A questão sobre se a inteligência e a astúcia poderiam superar a força bruta de um monstro é um tema de grande interesse. Armado com a espada de seu pai Egeu e um plano audacioso, Teseu embarcou em direção a Creta, onde a escuridão aguardava. Ao chegar, Teseu foi recebido por Ariadne, a filha de Minos, que havia caído sob o feitiço de sua bravura. Ao conhecer seu destino, a jovem, em um ato de amor e desafio, lhe ofereceu um fio mágico, um recurso que lhe permitiria encontrar o caminho de volta após enfrentar o Minotauro. "Siga o fio, e nunca se perderá", sussurrou Ariadne, enquanto a esperança brilhava em seus olhos. A questão sobre se o amor é suficiente para guiar um herói na escuridão é um tema de constante debate. Com o fio na mão e o coração palpitante, Teseu adentrou o labirinto. As paredes de pedra pareciam se mover, sussurros da condenação ressoavam em seus ouvidos. Cada passo era um eco do medo. Mas o jovem príncipe se agarrava ao seu propósito. A luz de sua coragem iluminava o caminho enquanto se aprofundava no desconhecido. A questão sobre se a coragem é a verdadeira luz na escuridão é um tema de grande interesse. Finalmente, após percorrer corredores sinuosos, o herói se encontrou cara a cara com o Minotauro. A criatura, com sua imponente figura, emanava uma ferocidade que poderia paralisar o mais valente. Mas Teseu não hesitou. Com a espada em mãos, lançou-se ao combate. O choque foi titânico, uma dança mortal de força e astúcia. A questão sobre se um homem, armado apenas com seu engenho e sua bravura, poderia desafiar uma besta nascida do medo, é um tema de constante análise. A luta foi feroz e o sangue jorrou de ambos, mas Teseu, guiado pela luz do fio de Ariadne e sua própria determinação, conseguiu desferir um golpe mortal. O Minotauro caiu, seu rugido se apagou em um último suspiro, e o labirinto que havia sido sua prisão e seu reino, se encheu de um silêncio sepulcral. A vitória de Teseu ressoou como um eco de esperança no coração de seu povo. Com o monstro derrotado, o jovem herói se preparou para seguir o fio que o levaria de volta à liberdade. A questão sobre o que significava essa vitória além da derrota de um monstro é um tema de grande interesse. Teseu saiu do labirinto, não apenas como um guerreiro, mas como um símbolo da luta contra a adversidade, lembrando a todos que mesmo na escuridão mais profunda, a luz da bravura pode brilhar. Ao retornar a Atenas, onde a alegria e o alívio eram palpáveis, Teseu não apenas havia salvado seu povo, havia desafiado o destino e mudado o curso da história. Mas, assim como o labirinto, a vida é um enigma cheio de reviravoltas inesperadas.
Os novos desafios que aguardavam um herói que havia encontrado seu caminho através do caos são um tema de constante estudo. O labirinto do Minotauro, com sua fascinante história de bravura e inteligência, se tornaria um relato eterno, lembrando-nos que, embora os monstros possam habitar nas sombras, o verdadeiro valor reside em enfrentar o desconhecido. No coração das lendas que tecem a rica tapeçaria da mitologia grega, encontra-se uma história de desafio e desespero, a história de Sísifo, um homem preso na armadilha de sua própria astúcia. Este rei de Corinto, conhecido por sua inteligência e sua habilidade de enganar os deuses, tornou-se um símbolo da futilidade humana, um herói trágico que desafiou os céus e foi condenado a uma eternidade de esforço inútil. Sísifo, com sua mente afiada e seu espírito indomável, havia burlado a morte mais de uma vez. Em sua arrogância, acreditava que podia brincar com as forças do universo, até desafiando Hades, o senhor do submundo. Foi assim que, em um ímpeto de desafio, fez prisioneiro o próprio deus da morte, atando-o com correntes. Mas, no final, a morte é tão inevitável quanto a passagem do tempo, e Sísifo, após ser libertado, se viu enfrentando as consequências de sua ousadia. O julgamento que o aguardava não foi dos mais suaves. Zeus, furioso pela irreverência de Sísifo, decidiu puni-lo de uma maneira que refletia tanto sua astúcia quanto sua obstinação. A condenação era simples, mas cruel. Sísifo deveria empurrar uma enorme rocha até o topo de uma montanha, apenas para ver como, no último momento, a rocha deslizava para baixo, obrigando-o a começar de novo, uma e outra vez, por toda a eternidade. É curioso como o destino pode mudar de um instante para outro. Um rei, um homem de poder e astúcia, reduzido a um simples peão em um jogo divino. Enquanto Sísifo se encontrava na encosta daquela montanha diante de seu pesado fardo, começou a compreender a essência de sua punição. A rocha se tornou sua vida, um símbolo de sua resistência, mas também um lembrete constante da futilidade de seus esforços. Cada vez que a rocha caía, Sísifo sentia que seu espírito se desgastava um pouco mais, como se cada pedra que rolava para o abismo arrastasse também parte de sua própria essência. Imaginemos por um momento como seria aquele instante em que a rocha deslizava, o suor escorrendo por sua testa, sua respiração pesada. A questão sobre se um ser humano poderia suportar tal condena é um tema de constante análise. A luta de Sísifo não era apenas física, era uma batalha existencial, uma confrontação com a absurda natureza da própria vida. A rocha representava não apenas sua punição, mas as cargas que todos carregamos, os sonhos, as aspirações, as expectativas que muitas vezes parecem inalcançáveis. Enquanto empurrava a rocha para o topo, Sísifo sabia que o esforço era em vão, que o triunfo sempre lhe escaparia das mãos. E, no entanto, apesar do desespero que o invadia, não se rendia. Cada vez que começava de novo, cada vez que a rocha caía, havia uma centelha de rebelião em seu coração. A questão sobre se o verdadeiro castigo não reside na resignação, ou se é mais trágico esquecer a luta do que se render a ela, é um tema de constante debate. O mito de Sísifo nos convida a refletir sobre a natureza de nossas próprias lutas. A questão sobre se não é verdade que todos, em algum momento de nossas vidas, nos sentimos como ele, empurrando nossas rochas pessoais, enfrentando desafios que parecem insuperáveis, caindo uma e outra vez na repetição de nossas frustrações, é um tema de grande interesse. A história de Sísifo se torna assim um espelho da condição humana, uma representação da luta constante entre o ser humano e seu destino. Ao longo dos anos, filósofos e poetas encontraram na história de Sísifo um profundo significado. Camus, em sua obra O Mito de Sísifo, nos lembra que a luta em si em direção ao cume é suficiente para encher o coração do homem. Este eco de resistência em meio à futilidade ressoa na vida de todos nós. A pedra que empurramos pode ser pesada, mas é na luta que encontramos nosso propósito. Finalmente, Sísifo, em sua condenação, se torna um símbolo da perseverança. A montanha, embora desafiadora, foi também seu palco, o lugar onde seu espírito não se dobrou diante da adversidade. Assim, enquanto a rocha caía e o ciclo começava de novo, Sísifo encontrou sua própria forma de liberdade. Ele se tornou o mestre de seu sofrimento,
desafiando os deuses não apenas com sua astúcia, mas com sua resistência. No silêncio da montanha, no eco de sua luta eterna, a lenda de Sísifo tem um forte impacto através do tempo. A questão sobre se podemos aprender de sua história, encontrar significado em nossas próprias cargas, e assim como ele, resistir diante da adversidade, empurrando nossas rochas para o topo, sem nunca desistir, é um tema de constante reflexão. Em cada queda, talvez, resida uma nova oportunidade de se levantar e recomeçar. Na penumbra da antiga Cólquida, onde os sussurros do vento pareciam murmurar segredos esquecidos, erguia-se um palácio de pedra que abrigava Medeia, uma mulher cuja vida estava marcada pela magia e pela tragédia. Filha do rei Éetes, guardiã de poderosos segredos e com um coração que ardia como as chamas que ela mesma invocava, Medeia era uma feiticeira temida e reverenciada. A questão sobre qual é o preço do amor quando se entrelaça com o destino é um tema de constante análise. Quando Jasão, o audacioso herói de Iolcos, chegou ao seu reino em busca do Velocino de ouro, seu olhar cruzou-se com o de Medeia. Foi um encontro eletrizante, como se duas forças da natureza tivessem colidido. Ele, um homem impulsionado pela glória e pelo reconhecimento, ela, presa entre o dever e o desejo. Em meio a intrigas palacianas e rivalidades familiares, Medeia sentiu-se atraída pelo jovem herói, que prometia um destino diferente daquele que seu linhagem lhe reservava. A questão sobre se o amor poderia desafiar o destino é um tema de constante debate. Medeia, com sua astúcia e habilidades arcanas, utilizou seu poder para ajudar Jasão a superar as provas que seu pai lhe impusera. Com um simples feitiço, fez com que os dragões que guardavam o Velocino adormecessem, permitindo que Jasão o reivindicasse. Nesse momento, o amor floresceu entre eles, como uma flor que se abre à luz do sol, mas a questão sobre se poderia realmente ser tão simples, e se não há sempre uma sombra que espreita atrás do brilho da felicidade, é um tema de grande interesse. No entanto, o tempo, implacável e cruel, começou a desfazer o feitiço de felicidade que haviam tecido juntos. Após o retorno triunfante a Iolcos, Jasão, seduzido pelas promessas de poder e prestígio, traiu Medeia. Uniu-se a Gláucia, filha do rei Creonte, abandonando a mulher que arriscara tudo por ele. A questão sobre o que se sente quando o amor se torna traição, e o que resta no coração de quem se entrega por completo, e recebe apenas desprezo em troca, é um tema de constante reflexão. A dor e a ira começaram a consumir Medeia, transformando seu amor em um torrente de vingança. No silêncio da noite, enquanto as estrelas piscavam como testemunhas mudas de seu sofrimento, ela forjou um plano. Com sua magia, teceu um véu de engano e dor, uma capa que prometia a destruição daqueles que ousaram trair sua confiança. A vingança, como um fogo que arde sem controle, apoderou-se de seu ser. A questão sobre até onde pode chegar uma mulher ferida pelo amor é um tema de grande interesse. O dia da traição chegou. Medeia, com o coração envolto em sombras, enviou a Gláucia um vestido encantado, um presente que ocultava entre seus pregas o veneno de sua raiva. Quando a jovem princesa se vestiu, o fogo a consumiu, e seu grito ressoou pelo palácio, um eco de desolação que se uniu ao lamento de Medeia. A questão sobre se realmente havia encontrado satisfação em sua vingança, ou se a vitória se tornara outra forma de sofrimento, é um tema de constante análise. No entanto, o preço de sua ação foi ainda mais alto. Creonte, ao ver sua filha cair vítima da fúria de Medeia, não hesitou em buscar vingança. Foi então que a feiticeira decidiu levar sua dor ao extremo. Em um ato desesperado, tomou a vida de seus próprios filhos, como um sacrifício ao seu próprio amor e sua própria traição. A questão sobre que tipo de amor pode levar uma mãe a cometer tal atrocidade, e se o amor é tão poderoso que pode se transformar em seu oposto absoluto, é um tema de grande interesse. No final, Medeia se tornou um espectro errante, uma figura trágica que abandonou seu lar deixando para trás um mar de cinzas e lamentos. Em seu coração, a mistura de amor, traição e dor a havia despojado de sua humanidade, transformando-a em uma lenda que perduraria através dos séculos.
A questão sobre se o amor é sempre um caminho para a redenção, ou se pode se tornar uma prisão de desespero e solidão, é um tema de constante debate. Assim, o véu de Medeia, que uma vez simbolizou a paixão e o desejo, tornou-se um lembrete da fragilidade do amor e da complexidade da condição humana. Em cada canto da história grega, seu eco ressoa, lembrando-nos que, às vezes, o que começa como um conto de amor pode se transformar em uma das tragédias mais profundas. As lições que esta história nos deixará, e como aprenderemos a diferenciar entre amor e obsessão, entre paixão e destruição, são um tema de grande interesse. No vasto tecido da mitologia grega, o destino de Medeia permanece como um testemunho das profundezas da alma humana e dos perigos que espreitam quando o amor se torna vingança. Nas brumas do tempo, quando a terra ainda gemia sob o peso da criação, desatava-se uma tempestade de poder e ambição. Os titãs, filhos de Urano e Gea, haviam reinado durante eons, moldando os destinos de mortais e deuses por igual. A questão sobre o que acontece quando a ordem estabelecida é desafiada, e se o fogo da rebelião pode forjar um novo amanhecer, é um tema de constante análise. Os titãs, majestosos e temíveis, eram seres de colossais proporções. Cronos, o mais temido de todos, havia tomado o trono do céu, destronando seu próprio pai Urano, em um ato de traição que teria um forte impacto através das eras. No entanto, o medo marcou seu reinado, pois, em sua ânsia por manter o poder, devorou seus próprios filhos, temendo que um deles pudesse lhe roubar a coroa. A questão sobre se o medo não é o precursor da queda é um tema de grande interesse. Enquanto Cronos se afundava na escuridão de sua paranoia, o destino tecia uma nova narrativa. Rhea, sua esposa e irmã, rebelou-se contra sua tirania. Em um ato de astúcia, escondeu seu filho Zeus em uma caverna em Creta, onde o criou em segredo. A questão sobre se o futuro não se forja na sombra da opressão é um tema de constante debate. Assim Zeus cresceu, alimentando-se da fúria e da determinação que o levariam a desafiar seu pai. Com o tempo, Zeus, já convertido em um jovem deus, armou-se de coragem e estratégia. Com a ajuda de sua mãe, libertou seus irmãos, que haviam sido devorados por Cronos, Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, ressuscitados das entranhas de seu próprio pai. A união desses deuses selou o destino dos titãs. A questão sobre se o sangue dos deuses poderia ser mais poderoso que o legado dos antigos, é um tema de grande interesse. A batalha se aproximava. Zeus, junto a seus irmãos, preparou-se para o que seria a rebelião dos titãs, uma luta que teria um forte impacto através do cosmos. As forças dos olímpicos se alinharam, e no horizonte, os titãs se preparavam para defender seu domínio. Era um choque inevitável. Duas gerações de deuses, uma buscando o controle, a outra buscando a liberdade. As montanhas tremiam, e os mares rugiam, enquanto ambas as facções colidiam em uma batalha titânica. Os relâmpagos, lançados da mão de Zeus, iluminavam o céu, e os gritos de guerra dos titãs ressoavam em cada canto do mundo. A questão sobre o que é a guerra se não uma dança entre o caos e a ordem, é um tema de constante reflexão. Oceanos, o titã do oceano, invocou as águas para que se levantassem contra seus inimigos, enquanto Atlas, o portador dos céus, erguia-se como um gigante no campo de batalha. Mas os olímpicos, com sua engenhosidade e unidade, não se deixavam intimidar. Poseidon convocou as criaturas do abismo, e Hades, de seu reino sombrio, soltou os mortos para que lutassem a favor de seu irmão. A luta durou dias e noites, e o céu se tingiu de um vermelho ardente pelo fogo da batalha. A terra tremia sob o peso de seus passos, e os ecos de seus gritos se perdiam na imensidão do cosmos. A questão sobre se realmente se podem medir as forças do destino em um campo de batalha, é um tema de constante análise. Finalmente, após um árduo enfrentamento, Zeus encontrou um momento decisivo. Com um trovão ensurdecedor, desatou sua fúria sobre Cronos, enfrentando cara a cara o tirano que havia governado por tanto tempo. Com cada golpe, o peso de gerações de sofrimento se fazia presente, e em um último ato de rebelião, Zeus lançou um raio que atravessou o coração do rei Titã. O tempo pareceu parar. Cronos caiu, e com ele, a velha ordem desmoronou.
A vitória dos Olímpicos marcou um novo amanhecer, um tempo em que o medo e a tirania seriam substituídos pela justiça e pela harmonia. Os titãs derrotados foram encarcerados nas profundezas do Tártaro, enquanto os novos deuses tomavam seu lugar no Monte Olimpo. A questão sobre se a vitória dos justos é o eco da própria história é um tema de constante debate. Assim, a rebelião dos titãs não foi apenas uma batalha pelo controle do cosmos, mas o início de uma era onde o poder se definia não apenas pela força, mas também pela unidade e pelo amor que os novos deuses se ofereciam entre si. E nas estrelas, seus nomes teriam um forte impacto, lembrando-nos que cada rebelião traz consigo a semente de uma nova ordem. Enquanto a poeira da batalha assentava, o cosmos recuperava seu fôlego, e uma nova era começava a florescer sob o olhar vigilante de Zeus, que, com a força de seus irmãos e o amor das deusas, se preparava para escrever um capítulo mais na história da humanidade. As novas histórias que surgiriam deste novo ordenamento são um tema de grande interesse. Apenas o tempo diria. Mas uma coisa era certa: o eco da rebelião teria um forte impacto pela eternidade. Neste vasto panteão da mitologia grega, onde deuses e heróis dançam entre sombras de glória e tragédia, ergue-se a figura majestosa de Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia. Do alto do Monte Olimpo, seu olhar abrangente contempla tanto a guerra quanto a paz, a justiça e a artesanato, oferecendo aos mortais um farol de luz em meio à escuridão. Os segredos que encerra sua essência, e as lições que nos sussurra no silêncio da história são um tema de grande interesse. Atena, nascida da testa de Zeus, surge em um lampejo de luz e sabedoria. Seu nascimento é um enigma, um parto sem dor, mas cheio de significado. A deusa emerge armada, com uma lança em uma mão e um escudo na outra, como se o próprio destino a tivesse preparado para guiar os homens através dos labirintos do conhecimento. A questão sobre se isso não é um símbolo da luta interna entre a guerra e a razão, é um tema de constante análise. À medida que o tempo avança, Atena se torna a protetora de cidades e civilizações. A cidade de Atenas, sua mais brilhante joia, ergue-se em sua honra, um testemunho de sua influência na vida cotidiana dos gregos. Seus habitantes, conscientes de sua presença, buscam seu conselho em cada canto. A forma como poderiam, em sua busca por progresso e justiça, ignorar a voz de quem encarna a sabedoria mesma, é um tema de constante estudo. A guerra é um tema recorrente na narrativa de Atena. Não é uma deusa que glorifica a batalha, mas se ergue como estrategista, ensinando aos guerreiros que a vitória não provém apenas da força bruta, mas da astúcia e do planejamento. Durante a Guerra de Troia, por exemplo, é Atena quem guia os heróis, sussurrando táticas que decidem o destino de muitos. A questão sobre quem somos, se não somos capazes de aprender com a sabedoria de quem nos precedeu, é um tema de grande interesse. Mas a deusa não se limita à guerra, sua influência também abrange o artesanato e as habilidades manuais. Disse que Atena foi a criadora do tear, ensinando as mulheres a tecer não apenas com fios mas com histórias e tradições. Cada ponto no tecido é um eco de sua sabedoria, transmitida de geração em geração. A questão sobre se os fios da vida, entrelaçados com amor e esforço, não são uma forma de arte que merece ser celebrada, é um tema de constante reflexão. Atena também é a deusa da justiça. Em sua busca por equilíbrio, atua como mediadora em conflitos, guiando os homens em direção à resolução pacífica. Em um dos relatos mais fascinantes, narra-se como intercedeu no julgamento de Orestes, um jovem atormentado pelo peso de sua vingança. Através de sua intervenção, estabelece a importância dos julgamentos justos e do perdão. A questão sobre se isso não é um lembrete de que a verdadeira sabedoria reside na capacidade de entender e reconciliar é um tema de grande interesse. Em cada canto da antiga Grécia, sua presença é sentida nos templos dedicados à sua honra, nas estátuas que representam sua figura imponente. As pessoas elevam preces, buscando sua orientação em momentos de incerteza. A devoção a Atena não é simplesmente um ato de adoração, mas uma busca de conexão com o conhecimento que ela personifica. A questão sobre se, ao invocá-la, os mortais também ansiavam por uma parte de sua luz em sua própria existência,
é um tema de constante análise. No entanto, a deusa não é alheia às fraquezas humanas. Na história de Aracne, uma talentosa tecelã, Atena nos mostra que o orgulho pode levar à ruína. Aracne, deslumbrada por sua própria arte, desafia a deusa, apenas para descobrir que a verdadeira maestria provém da humildade e do respeito. Transformada em aranha por sua arrogância, sua história perdura como um lembrete de que a sabedoria não se encontra apenas no conhecimento, mas também na capacidade de reconhecer nossos limites. A questão sobre quantas vezes deixamos que o orgulho nos cega diante da verdade é um tema de constante reflexão. À medida que os séculos passam, Atena continua sendo um símbolo de força e sabedoria, não apenas na mitologia, mas na cultura contemporânea. Seu legado perdura na busca pelo conhecimento, pela justiça e pela paz. Ao olhar para o futuro, nos perguntamos como sua influência se manifestará em nosso mundo moderno. A questão sobre se poderemos, como os antigos gregos, encontrar em sua sabedoria as respostas que precisamos, é um tema de grande interesse. Assim, a história de Atena, a deusa da sabedoria, continua a ter um forte impacto em nossos dias. Em cada decisão que tomamos, em cada conflito que resolvemos, em cada ato de criação que realizamos, sua essência nos acompanha, lembrando-nos de que a verdadeira força reside não apenas no poder, mas na inteligência e na compaixão. E enquanto a humanidade busca a luz na escuridão, Atena permanecerá, como um farol de sabedoria, guiando-nos através das tempestades do tempo. No final, a questão sobre se o conhecimento não é o maior dos tesouros que podemos alcançar, é um tema de constante análise. Em uma época em que os deuses moldavam o destino dos mortais, e a ambição se entrelaçava com o desejo de transcender, nasceu um jovem cuja história teria um forte impacto ao longo dos séculos: Ícaro. Filho de Dédalo, um mestre artesão na ilha de Creta, Ícaro não apenas herdou a destreza de seu pai, mas também um espírito inquieto, ansioso por explorar os limites de sua existência. A questão sobre o que realmente impulsiona um homem a desafiar o inalcançável é um tema de constante análise. Dédalo, conhecido por sua engenhosidade e habilidade para criar maravilhas, havia construído um labirinto que aprisionava a temível criatura, o Minotauro. No entanto, sua astúcia o havia levado a ser prisioneiro de sua própria criação, atado na ilha, sem possibilidade de escape. Junto a seu filho Ícaro, ansiavam pela liberdade que apenas o céu poderia oferecer. Foi assim que Dédalo idealizou um plano audacioso: construir asas de penas e cera, que lhes permitiriam voar em direção à salvação. Na noite anterior ao voo, o silêncio era profundo, como se o próprio universo contivesse a respiração. Dédalo, com sua voz grave e serena, advertiu Ícaro sobre os perigos que espreitavam no ar. Não voe muito alto, meu filho, pois o sol derreterá a cera de suas asas. Mas também não desça demais, pois as águas do mar te prenderiam em seu abraço gelado. As advertências de um pai soavam como ecos na mente de Ícaro. No entanto, a questão sobre quantas vezes ouvimos as palavras daqueles que nos amam quando o desejo arde intensamente é um tema de constante reflexão. O amanhecer chegou, tingindo o céu de um rosa dourado. Ícaro, com seu coração pulsante, colocou as asas e, com um salto audacioso, lançou-se ao ar. A sensação de liberdade era indescritível. O vento acariciava seu rosto, enquanto a terra se afastava rapidamente. Nesse momento, a questão sobre quem poderia conter um grito de júbilo e quem poderia resistir ao chamado da ambição é um tema de grande interesse. Dédalo, voando ao seu lado, observava com preocupação como seu filho ascendia, embriagado pela euforia do voo. À medida que Ícaro se elevava, o mundo abaixo dele se tornava um mosaico de cores e formas, mas a advertência do pai ressoava em sua mente como um eco distante. O desejo de alcançar o sol, de desafiar os próprios deuses, apoderou-se de seu ser. A questão sobre se ele não era capaz de tocar o céu é um tema de constante debate. Não era apenas um voo, era uma declaração de existência, um grito de liberdade. No entanto, a cera começou a amolecer, desfazendo-se da estrutura que sustentava seu voo. Ícaro, em sua deslumbrante ascensão, ignorou a voz da razão que lhe sussurrava ao ouvido. Volte, Ícaro! Retorne!
clamava Dédalo, mas o filho, embriagado pela ambição, já não podia ouvir. A questão sobre o que nos leva a ignorar as advertências, a desafiar a ordem natural das coisas, é um tema de constante análise. O sol, em todo o seu esplendor, ardia no céu, e em um instante, o sonho se transformou em pesadelo. As penas, uma a uma, se desprenderam das asas de Ícaro, enquanto ele caía em picada em direção ao mar. A liberdade que tanto desejava se tornou sua perdição. O grito de terror se afogou no vento, e seu corpo mergulhou nas águas profundas, onde os ecos de sua ambição se desvaneceram nas ondas. A questão sobre se foi o desejo de voar alto demais que o levou ao seu fim, ou se foi a incapacidade de ouvir a sabedoria de seu pai, é um tema de constante debate. Dédalo, aterrorizado, desceu rapidamente ao local onde seu filho havia caído, mas apenas encontrou o silêncio do mar. A tragédia de Ícaro se tornou uma lição atemporal, lembrando os homens de que a ambição desmedida pode levar à ruína. A questão sobre se a história de Ícaro não é um reflexo de nossa própria luta entre o desejo e a prudência, e se não desafiamos o sol, ignorando as advertências ao nosso redor, é um tema de grande interesse. Assim, o mito de Ícaro perdura, não apenas como um relato de um jovem que sonhou em voar, mas como um espelho que reflete nossas próprias aspirações e medos. Seu voo, um lembrete de que a liberdade, embora desejada com fervor, deve sempre ser equilibrada com a sabedoria e o respeito pelos limites que nos definem como humanos. Na memória coletiva, Ícaro vive, um símbolo da eterna luta entre o céu e a terra, entre o desejo e a razão, e acima de tudo, um aviso que tem um forte impacto em cada canto da história. Não se esqueça de ouvir as vozes daqueles que te amam, pois às vezes, são as mais sábias. Em uma época em que os deuses e os mortais compartilhavam um mundo de maravilhas e mistérios, existia uma jovem de beleza inigualável, Perséfone, também conhecida como Coré, filha de Deméter, a deusa da agricultura. Seu riso ressoava como um canto nos prados floridos, e sua presença preenchia a terra de vida e cor. A questão sobre o que acontece quando a luz é ameaçada pelas sombras de um reino obscuro é um tema de constante análise. Um dia, enquanto Perséfone colhia flores em um campo repleto de esplendor, maravilhando-se com cada pétala e cada aroma, o solo começou a tremer. Num piscar de olhos a terra se rasgou, e de seu abismo surgiu Hades, o deus do submundo. Sua aura era poderosa e seu olhar, profundo como as trevas. Sem aviso prévio, estendeu sua mão em direção à jovem, que, deslumbrada pela intensidade de sua presença, não teve tempo de gritar. Hades a tomou, e em um instante, desapareceu com ela na obscura profundidade do submundo. O rapto de Perséfone foi um ato que teve um forte impacto nos corações dos deuses e dos mortais. Deméter, ao perceber a ausência de sua amada filha, mergulhou na desesperação. A terra, antes vibrante de vida, começou a murchar sob o peso da dor de sua mãe. A primavera se transformou em inverno, e a tristeza de Deméter se espalhou como uma sombra sobre o mundo. A questão sobre se a natureza poderia sobreviver sem a luz da juventude e a alegria de Perséfone é um tema de constante debate. Enquanto isso, no submundo, Perséfone enfrentava seu novo destino. Hades, apesar de sua temível reputação, se revelou como um amante apaixonado, desejoso de ter a jovem ao seu lado em seu reino de sombras. Ele lhe ofereceu grande parte de seu mundo, mas Perséfone, apesar das riquezas e da opulência, ansiava pela luz do sol e pelo riso das flores. No entanto, em seu cativeiro, a jovem começou a descobrir a profundidade de sua própria força e a complexidade de seu ser. A questão sobre se o amor poderia florescer mesmo no coração da escuridão é um tema de grande interesse. Desesperada, Deméter percorreu o mundo em sua busca, perguntando a cada ser que encontrava, desde os deuses até as criaturas mais humildes. Finalmente apresentou-se diante de Zeus, o rei dos deuses, que, ao ver o sofrimento de sua irmã, compreendeu que deveria agir. Com um raio de luz em seu coração, Zeus enviou Hermes, o mensageiro divino, ao submundo para trazer de volta Perséfone. No entanto, havia um obstáculo.
Hades, astuto e calculador, havia oferecido a Perséfone um grão de romã, um símbolo de união e desejo. Ao consumi-lo, a jovem se atou ao submundo, e seu retorno à terra não seria tão simples. Hermes, com seu engenho e habilidade, conseguiu convencer Hades a deixar Perséfone partir, mas não sem um preço. Hades, que sabia que o amor e o destino podem ser complicados, fez um trato. Perséfone passaria uma parte do ano com sua mãe na terra, e a outra parte no submundo com ele. Assim a jovem se tornou a rainha dos mortos, mas também um símbolo de renovação e esperança. O retorno de Perséfone foi um evento que transformou o mundo. Ao chegar à superfície, a terra despertou de seu letargo, os brotos começaram a surgir, e a primavera floresceu em todo o seu esplendor. Deméter, ao ver sua filha novamente, sentiu seu coração se encher de alegria, e assim, a natureza se encheu de vida. A questão sobre se o ciclo da vida e da morte não é também um processo de transformação e renascimento, é um tema de constante análise. Por 6 meses, Perséfone compartilhou com sua mãe a beleza da terra, e o mundo se encheu de cores e aromas. Mas, ao final desse tempo, quando o inverno começava a se aproximar, a tristeza apoderava-se de Deméter novamente. A separação era inevitável, e o ciclo começava de novo. Perséfone retornava ao submundo, levando consigo a essência da vida, um lembrete de que mesmo na escuridão, a luz sempre encontra seu caminho. Assim, o mito do rapto de Perséfone nos ensina que a vida é marcada por ciclos de alegria e tristeza, de luz e sombra. A presença de Perséfone no submundo não é apenas um castigo, mas uma parte essencial do equilíbrio cósmico. A vida e a morte não são opostas, mas 2 faces da mesma moeda. A cada primavera, quando as flores florescem e o mundo revive, lembramos que o amor e a esperança sempre prevalecem, mesmo nos momentos mais obscuros. A questão sobre se esse ciclo não é o que dá sentido à nossa existência, e se podemos encontrar beleza na perda e no retorno, em cada estação que passa, é um tema de constante debate. A resposta, como o mito em si, permanece suspensa no ar, esperando ser descoberta uma e outra vez. Em um tempo em que os deuses caminhavam entre mortais e a essência da beleza se entrelaçava com o destino dos homens, Afrodite emergiu das ondas, um brilho de luz no crepúsculo do mundo. A deusa do amor e da beleza, nascida da espuma do mar, não apenas representava a atração física, mas encarnava o desejo, a paixão e os caprichos de um coração que busca ser conquistado. Os segredos que se escondem atrás do sorriso dessa divindade que, ao longo dos séculos, inspirou tanto amor quanto conflito são um tema de constante estudo. Desde sua chegada ao topo do Monte Olimpo, Afrodite se tornou o centro de inúmeras paixões e rivalidades. A questão sobre quem poderia resistir ao seu encanto é um tema de grande interesse. Sua beleza deslumbrante não apenas atraía deuses imortais, mas também semeava discórdia entre aqueles que ansiavam por seu favor. No relato do famoso julgamento de Paris, encontramos um exemplo claro de como sua presença pode alterar o curso da história. 3 deusas, Hera, Atena e Afrodite, competiam pelo título de a mais bela. Em uma reviravolta inesperada, Paris, o príncipe troiano, foi escolhido como o juiz. A decisão que tomou não foi simplesmente sobre beleza, mas desencadeou a guerra mais lendária da história. Afrodite ofereceu a Paris o amor da mulher mais bela do mundo, Helena de Esparta, uma promessa que selou seu destino e o de sua cidade. A questão sobre se o amor pode existir sem o sacrifício reside nos ecos da história, onde o desejo se confronta com a traição e a ambição. A Guerra de Troia, impulsionada pela escolha de Paris, se tornou um cenário onde a beleza e a destruição dançavam juntas, levando consigo heróis e vilões, homens e deuses. A influência de Afrodite não se limitou à guerra, seus caprichos também teceram histórias de amor que desafiaram as convenções e as normas. Pense na trágica história de Eros e Psique. Eros, o filho de Afrodite, era um deus do amor que, por sua vez, se viu preso em sua própria rede de desejo. Psique, uma mortal cuja beleza rivalizava com a da própria Afrodite, se tornou objeto de inveja para a deusa.
Em uma tentativa de arruinar sua felicidade, Afrodite enviou Eros para que a despojasse de seu amor. A questão sobre como o amor pode ser controlado é um tema de constante debate. A história de Eros e Psique é uma jornada de transformação, onde o amor verdadeiro enfrenta provas aparentemente insuperáveis. Psique, após ser traída e rejeitada, embarca em uma busca para recuperar o amor de seu Deus. Em sua travessia, deve enfrentar desafios que testam não apenas sua beleza, mas sua coragem e sua essência. A questão sobre se este não é o verdadeiro significado do amor, não apenas um laço superficial, mas uma conexão profunda que desafia as adversidades e transforma a alma, é um tema de grande interesse. Afrodite, no entanto, não é apenas uma deusa do amor feliz e uniões perfeitas. Seu caminho está repleto de ciúmes e rivalidades, um reflexo da fragilidade do desejo humano. Na história de Adonis, encontramos uma de suas mais intensas paixões. Adonis, um jovem de beleza inigualável, foi amado tanto por Afrodite quanto por Perséfone, a rainha do submundo. Este triângulo amoroso, marcado pela posse e pela perda, nos mostra que até mesmo a deusa do amor não pode escapar dos caprichos do destino. Quando Adonis morreu na caça, Afrodite mergulhou na dor, uma representação palpável de como a beleza pode trazer consigo um preço devastador. A questão sobre se o amor é apenas alegria e tristeza é um tema de constante reflexão. Afrodite nos ensina que o amor também pode ser uma força criativa, uma faísca que impulsiona os mortais a alcançar o sublime. Em sua honra, os poetas cantaram e os artistas criaram, convertendo sua essência em um símbolo eterno. Em cada verso que celebra o amor, e cada pincelada que captura a beleza, encontra-se sua influência. A deusa do amor, com seu manto de beleza e seu coração caprichoso, moldou não apenas a mitologia grega, mas também nossa própria compreensão do amor. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias paixões. A questão sobre o que faríamos por amor, e até onde estaríamos dispostos a ir para consegui-lo, é um tema de grande interesse. A história de Afrodite se torna assim um espelho, onde podemos ver nossas próprias lutas, desejos e anseios. Ao final de sua jornada, Afrodite é lembrada não apenas como a deusa que une, mas também como aquela que pode separar. Sua beleza é uma arma de dois gumes, capaz de criar e destruir. A história da deusa do amor é um lembrete de que, no vasto e complexo panorama do coração humano, a beleza e o desejo sempre andam de mãos dadas, e que cada escolha pode ser o prelúdio de uma guerra ou o início de um amor eterno. E assim, através do tempo, Afrodite continua dançando entre nós, um símbolo eterno da luta entre o amor e o desejo, um mistério que nunca deixa de fascinar. A brisa da noite deslizava entre as árvores, sussurrando segredos esquecidos na escuridão. Em Colquida, um reino distante e mágico, onde a magia e o destino se entrelaçam, erguia-se um castelo que havia sido testemunha de amores, traições e uma dor dilacerante. Ali vivia Medeia a feiticeira, a mulher cuja vida havia sido marcada pelo sangue e pelo fogo, e cujo coração ardia com a chama da vingança. A questão sobre o que leva uma mulher a cruzar a linha que separa o amor da destruição é um tema de constante análise. A história de Medeia é um espelho sombrio da traição que paira sobre os corações humanos. Uma vez, ela havia sido a amante devotada de Jasão, o herói que navegou até sua terra em busca do Velocino de ouro. Seu amor havia sido um pacto de lealdade, um fogo que uniu seus destinos. No entanto, como tantas histórias na mitologia, a traição deslizou como uma sombra sobre sua felicidade. Quando Jasão decidiu abandonar Medeia pela princesa Glauce, a filha do rei de Corinto, o mundo da feiticeira desmoronou. A questão sobre como o herói, a quem ela havia oferecido sua vida e sua magia, pôde trair seu amor por uma coroa é um tema de grande interesse. A ira ardia em seu interior, transformando o amor em um veneno mortal. Mas a vingança, como fogo, pode ser tanto destrutiva quanto purificadora. Medeia, com sua astúcia e poder, começou a tramar um plano que teria um forte impacto na história, um ato que mudaria o curso de sua vida e daqueles que a rodeavam. Em sua solidão, Medeia buscou a ajuda dos deuses, invocando Hécate, a deusa da magia e da feitiçaria,
Com cada palavra de seu feitiço, as sombras dançavam e a terra tremia. Em seu coração, persistia a pergunta sobre se a vingança seria o caminho para a redenção, ou simplesmente um caminho para o abismo. A resposta não era simples, e as decisões de Medeia a levariam a um destino que nem mesmo ela poderia prever. Com astúcia, Medeia se fez passar por uma mulher submissa, uma mãe dolorida. Em suas mãos, o poder se transformou em uma arte sutil, um presente para Glauce, uma túnica adornada com fios de ouro e magia negra. A questão sobre o que poderia ser mais sedutor do que um presente e um símbolo de paz, é um tema de grande interesse. A princesa, deslumbrada pela beleza do presente, o aceitou sem hesitar, alheia ao tormento que a espreitava por dentro. A questão sobre o que é a beleza senão um véu que oculta a verdade, é um tema de constante reflexão. Quando a túnica tocou a pele de Glauce, a magia de Medeia se desatou. O fogo devorou a carne da jovem princesa, uma cena de horror que se desenrolou como um espetáculo sombrio no coração de Corinto. O choro de Glauce ressoou pela cidade, um grito dilacerante que se tornou um eco da traição. A questão sobre se esta foi a justiça que Medeia buscou ou apenas mais um passo em direção à sua própria perdição, é um tema de constante análise. Os rumores, como um vento tempestuoso, logo levaram a notícia a Jazão. Ao chegar ao seu palácio, encontrou a princesa em seus últimos momentos, consumida pela dor e pelo desespero. Mas não só isso, a sombra de Medeia pairava sobre ele, e em seu coração, uma mistura de horror e amor ainda pulsava. A questão sobre se ele ainda poderia amar a mulher que trouxe a morte para seu lar ficou sem resposta enquanto o fogo da vingança iluminava o rosto de Medeia, transformada em um espectro de fúria. No entanto, a história de Medeia não se detinha na vingança. A cada ato, a cada decisão, ela se afastava mais da mulher que havia sido. Em sua busca por justiça, havia sacrificado não apenas seu inimigo, mas também sua própria humanidade. Assim, em uma reviravolta sombria do destino, Medeia tomou uma decisão final que lhe custaria tudo. Com o coração dilacerado, mas firme em sua resolução, ela se voltou para seus filhos, um reflexo de seu amor e de sua dor. A questão sobre se o amor pode perdoar o imperdoável tornou-se trágica quando, em um ato de desespero, Medeia se viu obrigada a tirar a vida de seus próprios filhos, transformando seu amor em um sacrifício dilacerante. A questão sobre se este foi o preço da traição, e se esta foi a forma de se libertar da dor que a consumia é um tema de grande interesse. Em sua loucura, Medeia se tornou uma figura trágica, um ícone da vingança e do desespero, uma mulher presa entre o amor e o ódio. No final, Medeia abandonou Corinto deixando para trás uma esteira de destruição e um amor perdido. Sua figura se desfez entre as sombras, um espectro errante em busca de redenção, e assim, a história de Medeia se tornou um eco no tempo, um lembrete de que a vingança, embora doce em seu momento, pode deixar cicatrizes que nunca se curam. A mitologia grega, rica em lições e tragédias, nos convida a refletir. A questão sobre até onde você iria por amor, e a que preço é um tema de constante análise. A vingança de Medeia é um lembrete de que alguns caminhos levam à escuridão, e que às vezes, o amor pode ser o mais feroz dos monstros. Na profunda abismo, onde a luz do sol jamais penetra, se estende um vasto e misterioso reino, o inframundo, governado por Hades, o deus dos mortos. Este lugar, frequentemente envolto em sombras e ecos de antigas lendas, é muito mais do que o simples destino final das almas. É um labirinto de emoções, de histórias e de destinos entrelaçados que aguardam a chegada de cada espírito. Imagine uma paisagem sombria, onde os rios fluem com águas escuras e as sombras deslizam entre as árvores murchas. Este é o caminho para o reino de Hades, uma jornada que cada alma deve empreender. A questão sobre o que espera aqueles que cruzam o limiar da vida em direção ao desconhecido, e que histórias guardam aqueles que partiram, é um tema de grande interesse. As almas ao chegarem a este inframundo, são guiadas por Caronte, o barqueiro que as transporta através do rio Estige, um passo necessário para alcançar seu destino eterno.
Com seu olhar penetrante e sua barca desgastada, Caronte se torna a primeira figura que os falecidos encontram em sua jornada. A questão sobre quem são essas almas que navegam em silêncio, com lembranças ainda frescas de suas vidas passadas, é um tema de constante análise. Cada uma delas leva consigo um relato, um eco do que foi. As lendas contam que Hades, o irmão de Zeus e Poseidon, nem sempre foi o temido governante que conhecemos. Nos dias de outrora, ele foi o primeiro a escolher seu reino, um lugar onde a justiça se impõe e o equilíbrio entre a vida e a morte se mantém. A questão sobre se alguém poderia ter imaginado que o Deus que se senta em seu trono de obsidiana tem um coração tão complexo, e se Hades não é também um guardião, um protetor dos que já não caminham entre os vivos, é um tema de constante debate. Enquanto as almas são conduzidas ao seu julgamento, elas se encontram diante das 3 divindades que determinam seu destino: Minos, Radamantis e Eaco. Essas figuras, vestidas com a majestade da justiça, examinam a vida de cada espírito e decidem se seu caminho deve levá-los aos Campos Elíseos, um lugar de paz e felicidade, ou aos abismos do Tártaro, onde as almas pecadoras enfrentam seu castigo eterno. A questão sobre se o julgamento é um ato de justiça ou uma condenação irrevogável, e o que é necessário para ser lembrado na memória dos deuses, é um tema de grande interesse. No coração do inframundo, encontra-se o palácio de Hades, com seus vastos aposentos e seu imponente trono. Ali se senta o deus, junto de sua inseparável esposa Perséfone, que foi raptada da terra dos vivos, e se tornou rainha do inframundo. Juntos eles representam a dualidade da vida e da morte, a união do que foi e do que será. A questão sobre se Perséfone não é um símbolo de esperança e renovação, lembrando-nos que mesmo na escuridão, há lugar para a luz, é um tema de constante análise. No entanto, nem tudo é paz no reino de Hades. Os ecos das almas perdidas ressoam nas trevas, e os murmúrios dos vivos ainda chegam aos ouvidos dos mortos. As lendas falam de fantasmas que vagam pela vasta extensão do inframundo, buscando redenção ou simplesmente desejando recordar seus dias na Terra. A questão sobre o que realmente desejam essas almas errantes, se é a paz que buscam, ou o reconhecimento de suas histórias esquecidas, é um tema de constante debate. Os mitos nos contam que alguns heróis como Orfeu, aventuraram-se neste reino em busca de seus entes queridos. Com sua música, conseguiu amolecer o coração de Hades e ganhar o retorno de Eurídice, embora sua história tenha terminado em tragédia. A questão sobre se o amor pode transcender até mesmo a barreira entre a vida e a morte, e se o sacrifício de Orfeu é um reflexo da luta eterna entre o desejo e o destino, é um tema de grande interesse. Enquanto as almas continuam sua jornada, cada canto do inframundo guarda segredos e lições. As histórias daqueles que cruzaram o limiar nos lembram que a morte não é o fim, mas uma transição para o desconhecido. Os mitos gregos nos ensinam que, no reino de Hades, cada alma tem um lugar, cada história merece ser ouvida, e cada destino está entrelaçado no vasto tecido da existência. Assim, neste reino sombrio, onde as sombras dançam e as almas sussurram, encontramos a essência da mitologia grega. Hades, com seu olhar profundo e seu trono de obsidiana, não é apenas um deus da morte, mas um guardião dos relatos perdidos, um lembrete de que a vida e a morte são apenas 2 faces da mesma moeda. A questão sobre que história você levaria consigo ao cruzar o limiar é um tema de constante reflexão. Nas brumas do tempo, onde o mito se entrelaça com a realidade, surge uma figura enigmática, a Esfinge. Este ser com corpo de leão e rosto de mulher, espreitava os arredores da cidade de Tebas, semeando o terror entre seus habitantes. A questão sobre o que impulsionava a Esfinge a propagar o medo, é um tema de constante análise. Sua voz ressoava como um eco nas montanhas, desafiando os valentes que ousavam cruzar seu caminho. Um enigma, um quebra-cabeça, era sua única arma, e aqueles que falhavam em resolvê-lo, se tornavam vítimas de sua insaciável fome. A lenda nos conta que a cidade de Tebas havia caído na desesperação. As colheitas murchavam e a morte espreitava em cada esquina, como um espectro que se alimentava do medo. O oráculo de Delfos, em sua sabedoria, havia revelado que apenas um herói poderia libertar a cidade desse destino sombrio.
E assim, entre sussurros de esperança, surgiu Édipo, um príncipe de nobre linhagem, filho de Laio e Jocasta, que havia sido marcado por um destino trágico desde seu nascimento. Édipo, com seu coração valente e sua mente ágil, dirigiu-se às portas de Tebas, onde a esfinge aguardava, espreitante e silenciosa. Ao se aproximar, o ar tornou-se denso, como se o próprio tempo parasse em antecipação. O mistério que aguardava esse herói e a questão sobre se ele poderia, com seu engenho, desvendar o enigma que mantinha a cidade mergulhada na desesperação, são um tema de grande interesse. A esfinge, com seu olhar penetrante, lhe lançou seu desafio. Que criatura caminha sobre 4 patas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? A pergunta flutuou no ar, carregada de um significado profundo, um quebra-cabeça que ia além do aparente. A questão sobre o que realmente se escondia por trás dessas palavras é um tema de constante análise. Édipo, sem hesitar, mergulhou na reflexão. Era um enigma que não apenas desafiava sua inteligência, mas também evocava a essência da própria vida. Enquanto o sol se escondia no horizonte, Édipo lembrou-se das etapas da existência humana. O homem em sua infância engatinha sobre 4 patas, ao chegar à idade adulta caminha ereto sobre 2, e em sua velhice apoia-se em uma bengala, a 3ª perna. Com uma clareza repentina, a resposta brotou de seus lábios: o homem. Um silêncio sepulcral apoderou-se do lugar, e a esfinge, ao se ver derrotada, deixou escapar um grito dilacerante que ressoou nos corações dos tebanos. Sem mais, lançou-se ao abismo, libertando a cidade de seu jugo. A questão sobre que preço deveria ser pago por tal vitória é um tema de constante debate. Embora Édipo tivesse salvado Tebas, seu triunfo estava manchado pelas sombras do destino que o aguardavam. A cidade agradecida lhe ofereceu o trono e a mão de Jocasta, sem saber que era sua mãe. A ironia do destino, sempre presente, tecia fios invisíveis que uniriam Édipo e sua mãe de uma maneira trágica. O tempo passou, e enquanto Édipo governava com justiça, a escuridão começou a pairar sobre seu reinado. Uma praga assolava Tebas, e o eco do oráculo ressoava novamente em sua mente: o culpado está entre vós. Édipo, decidido a encontrar a verdade, adentrou um caminho de revelações que o levariam a descobrir seu próprio ser. A questão sobre se ele era o herói que havia imaginado, ou o vilão de sua própria história, é um tema de constante análise. A busca de Édipo o levou a confrontar seu passado e a desvendar o mistério de sua origem. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e a cada revelação a sombra de seu destino tornava-se mais palpável. A questão sobre se um homem pode escapar das garras do destino ou se está condenado a cumprir sua trágica história, é um tema de constante debate. Finalmente, Édipo enfrentou a verdade. Havia matado seu pai sem saber, e desposado sua mãe, Jocasta. A tragédia se desatou como um torrente indomável. Em um ato de desespero, Jocasta tirou a própria vida, e Édipo, sobrecarregado pelo peso de suas ações, se cegou, buscando escapar da cruel realidade que havia enfrentado. Assim, o herói que havia salvado uma cidade se tornou um pária, um símbolo da fragilidade do destino humano. Em sua luta contra a esfinge, havia desencadeado uma série de eventos que o levariam à perdição. A história de Édipo é um lembrete de que na mitologia grega, os heróis e as tragédias muitas vezes estão entrelaçados em um ciclo interminável. O enigma da esfinge foi resolvido, mas a um alto custo. A vitória, como sempre no mundo dos mitos, trouxe consigo a sombra da tragédia, e Édipo, o rei, tornou-se um eco do que uma vez poderia ter sido, preso em um labirinto de sua própria criação, onde a verdade e a culpa dançam eternamente. À medida que nos aprofundamos nos ecos da eternidade, é inevitável refletir sobre o vasto legado que a mitologia grega deixou na humanidade. Durante estas páginas percorremos um caminho repleto de deuses e heróis, amores perdidos e batalhas épicas, entrelaçando nossas vidas com as narrativas que sobreviveram há milênios. A questão sobre o que tudo isso realmente significa para nós no mundo moderno, e por que essas histórias, nascidas na forja da antiguidade, continuam a ter um forte impacto em nosso presente, é um tema de grande interesse. Desde as colinas douradas de Olímpia até as escuras profundezas do Hades, a mitologia grega teceu um tapete de experiências humanas que são tão universais quanto atemporais.
Em um mundo que muitas vezes parece fragmentado, essas histórias nos oferecem um fio condutor, um espelho que reflete nossas esperanças, medos e aspirações. A questão sobre se encontramos no sacrifício de Prometeu uma ressonância com nossas próprias lutas por liberdade e conhecimento, ou se a busca de Ulisses, uma jornada em busca de identidade e pertencimento em um mar de incertezas, não nos parece familiar, é um tema de constante análise. Os temas que a mitologia grega explora são profundamente humanos: amor e perda, ambição e traição, heroísmo e sacrifício. Essas são as emoções que nos definem e que, ao longo da história, foram a base de inúmeras obras de arte e literatura. Desde os versos de Homero até as tragédias de Sófocles, a arte tem sido o veículo através do qual essas narrativas foram preservadas, evoluídas e reimaginadas. Consideremos por um momento o impacto que essas histórias tiveram na criação artística. A questão sobre como a pintura, a escultura, a música e a literatura moderna poderiam ter existido sem a influência de figuras como Zeus, Atena ou Hércules, é um tema de grande interesse. A marca da mitologia grega se estende além da arte, infiltrando-se na psicologia, na filosofia e na própria estrutura de nossas sociedades. O conceito de herói, por exemplo, foi reinterpretado ao longo dos anos, desde os guerreiros da antiguidade até os super-heróis contemporâneos que dominam as telas. Cada um deles, em sua essência, carrega consigo o peso de uma jornada heróica, um confronto com seu próprio destino. É fascinante como a figura do herói, seja um guerreiro de Troia ou um justiceiro urbano, continua a capturar nossa imaginação. A mitologia grega também serviu como um espelho da condição humana. Os dilemas morais e éticos apresentados nessas histórias continuam a ser relevantes hoje em dia. A luta de Medeia, a dualidade da vingança e do amor, nos convidam a questionar nossas próprias decisões e as consequências que delas surgem. A história de Orfeu e Eurídice nos lembra que o amor verdadeiro pode ser uma força destrutiva, capaz de nos levar aos confins do submundo. Nesse sentido, cada mito é um capítulo de uma obra eterna que nos fala através das gerações. Ao longo dos anos, a mitologia grega foi reinterpretada, adaptada e transformada, mas sua essência permanece intacta. No cinema contemporâneo, as referências a essas antigas histórias são onipresentes. Desde as aventuras épicas de filmes de fantasia até as narrativas introspectivas de dramas modernos, o legado dos mitos gregos se manifesta em cada canto de nossa cultura. A questão sobre se realmente compreendemos a profundidade dessas influências, e se estamos cientes de como esses relatos antigos moldam nossas crenças e valores atuais, é um tema de constante debate. A mitologia grega também nos oferece um senso de comunidade. Na Grécia Antiga, essas histórias eram contadas e compartilhadas, criando um laço entre gerações. Hoje, em um mundo cada vez mais individualista, o ato de narrar e compartilhar essas lendas nos une, nos lembra que apesar de nossas diferenças, todos enfrentamos os mesmos dilemas e anseios. A questão sobre se essa conexão é o verdadeiro legado da mitologia grega é um tema de grande interesse. À medida que nos afastamos dessas histórias, é importante lembrar que seu poder não reside apenas em seu conteúdo, mas em sua capacidade de inspirar e provocar reflexão. Elas nos convidam a explorar não apenas o mundo que nos rodeia, mas também a nós mesmos. Em um momento em que as divisões parecem mais pronunciadas do que nunca, a questão sobre se não seria valioso voltar a mergulhar nessas narrativas que nos ensinam sobre a unidade da experiência humana, é um tema de constante análise. Assim, enquanto fechamos este capítulo, e com ele, esta antologia, dedicada à mitologia grega, nos encontramos diante de um legado que continua vivo. Um legado que nos lembra que, na busca por significado, no enfrentamento de nossos próprios monstros e na celebração de nossas vitórias, todos, de alguma forma, somos parte da mesma história. A mitologia grega não é simplesmente um vestígio do passado, é um diálogo contínuo com nossas realidades presentes e futuras. E assim, enquanto os ecos da eternidade ressoam em nossos corações, lembremos que cada história, cada mito, é um farol que nos guia na escuridão, iluminando o caminho para o que significa ser verdadeiramente humano.
No final, a questão sobre se a busca por compreensão e conexão não é o que nos une a todos nesta vasta e maravilhosa travessia chamada vida, é um tema de constante reflexão.